Vamos à leitura da palavra do Senhor. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos, pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram e nem se converteram de suas obras mais. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Vamos orar. Senhor, na manhã deste domingo, à medida que estivermos analisando esse trecho das Sagradas Escrituras, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar a mente para compreender aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com sua Bíblia aberta nesse texto. Nós estamos acompanhando 2 semanas. Leandro expôs essas 2 últimas semanas fazendo a análise do capítulo 9 de Neemias. Nessas 2 primeiras semanas, nós temos o vislumbre de um momento de arrependimento e confissão de pecados dos filhos de Israel. Então, primeiramente,
houve uma leitura do livro da lei do Senhor e a confissão de pecados e adoração. A gente vai ver isso no versículo 3. Posteriormente, uma oração se inicia e ela destaca o bem que o Senhor fez pelos antepassados desse povo, que agora ora, quando do resgate da terra do Egito e a condução pelo deserto. E a gente vê isso do versículo 5 até o versículo 15. Ao mesmo tempo, o povo vai se lembrar da rebeldia dos seus pais como resposta à bondade de Deus. E aí você vai ter o versículo 16 até o versículo 18. A partir do versículo 19, essa oração continua a mostrar o completo contraste entre a bondade de Deus e a rebelião do povo. E Deus abençoou seus filhos com descendentes, com vitória sobre os seus inimigos e com inúmeras provisões. Nós vamos ver algumas dessas provisões nos versículos 22 a 25. E essas provisões vão contrastar com a desobediência do povo. Então, primeiro vamos analisar os versículos 22 a 25. O que Deus vai entregar a esse povo e qual vai ser a resposta desse povo depois do versículo 26 e versículo 27. Primeiro a gente pode perceber versículos 7 e 8, voltando um pouquinho, a gente vai ler esses dois versículos, quando Deus capacitou os israelitas a conquistar a terra de Canaã, ao conservar a sua promessa feita a Abraão. Veja aqui comigo versículo 7 e versículo 8 desse capítulo 9. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas porque és justo. Então, a gente compreende que Deus capacita os israelitas a conquistar essa terra porque estava cumprindo, conservando a sua promessa feita a Abraão. E ele diz aqui, cumpriste as tuas promessas porque és justo. Então esse povo não somente sabia da fidelidade do Senhor, mas também que ele era justo. E no versículo 22, a gente vai começar a perceber o seguinte, ele já está falando sobre, antes um pouquinho no versículo 21, ele fala sobre a preservação durante 40 anos, de caminho no deserto, que ele o sustentou, nada faltou, as roupas não se envelheceram, os pés não ficaram inchados, e a oração continua dizendo, também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Então aqui, a conquista da terra e essa divisão das terras entre esses que a conquistaram. E ele diz, assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Então, além de preservar durante todo o trajeto no deserto, ele deu terras que foram divididas. Eles conquistaram essa terra, mas não só isso. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Então, essas palavras, como multiplicaste como as estrelas do céu os teus filhos, elas estão citadas na promessa original que Deus fez a Abraão. E o seu cumprimento está registrado lá em 1 Crônicas 27 e 23, quando ele diz, Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Então, essa referência mostra a abundância da graça de Deus em cumprir fielmente as suas promessas. Tudo o que eles estão reconhecendo na oração eram promessas muito antigas de Deus que foram sendo cumpridas ao longo do tempo. E eles dizem, não só nos preservaste, como nos deste terras, também multiplicaste os seus filhos, cumprindo a promessa que tinha sido feita aos seus pais, dizendo que naquela terra os seus filhos deveriam entrar. Mas não é só isso. Essa referência à graça de Deus em cumprir fielmente as suas promessas,
é um exemplo para o povo também cumprir fielmente as suas promessas. Então, conhecer a história dos seus pais, saber que Deus cumpriu as suas promessas, feitas há muitos anos, deveria levar esse povo a também cumprir fielmente as suas promessas. E qual deveria ser as promessas do povo em relação a Deus? Crer em Deus como sendo o seu único Senhor. Segundo, obedecer a Deus. A aliança é, de certa forma, simples de você compreender. Ele diz que vai dar tudo isso e ele dá, apenas requerendo desse povo a obediência completa a seus mandamentos, aos seus preceitos. Ainda hoje nós devemos obediência ao Senhor por tudo o que Ele já fez e por tudo o que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Ele não requer de nós sacrifícios, Ele não requer de nós que façamos grandes obras em Seu nome, mas que obedeçamos a Sua palavra. Também é requerido desse povo que cumpra fielmente a sua promessa de adorar a Deus, e a Deus somente. Seguir a Deus, ou seja, seguir a sua vontade expressa na palavra que está sendo entregue a eles. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força do seu ser, e aprender de Deus a todo o momento. Infelizmente, nem sempre que nós temos a referência a respeito da fidelidade de Deus, isso nos impulsiona a também apresentar fidelidade a Ele. E isso faz com que também nós sejamos alvo de algumas das questões que esse povo aqui sofreu. Mas ele vai continuar dizendo aqui no versículo 24, que os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. A promessa tinha sido: vou multiplicar os seus filhos como as estrelas do céu, e eles vão entrar naquela terra e vão tomar posse dela. Versículo 24 ele diz que isso aconteceu. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles com os reis e os povos da terra, para fazer com eles o que bem quiserem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Essas cidades que talvez fossem de difícil acesso, cidades fortificadas, eles conquistaram, porque a promessa do Senhor é muito mais forte e muito mais certa do que qualquer cidade fortificada que possa fazer com que ela seja contida. Nada contém a promessa de Deus e nada impede a sua realização. E ele diz: tomaram posse das casas cheias de todo tipo de coisas boas. O que eram essas coisas boas que eles vão citando? Cisternas cavadas. O que seriam cisternas cavadas? Eram cavidades na rocha para estocar a água da chuva. Então, essas casas eram aparelhadas com cavidades cortadas na rocha para que a água da chuva, quando batesse ali, ficasse armazenada. Mais do que isso, ele fala que tinham vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Ou seja, o que eles reconhecem é que Deus não os deu a conquistar cidades que seriam de difícil permanência para eles, porque não teriam condições, mas Ele deu o melhor que eles poderiam ter: casas boas, cheias de todo tipo de coisas, água, alimentos, frutas em abundância. Eles comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Aqui está algo muito interessante, porque os que agora estão orando ao Senhor reconhecem que tudo isso foi possível por causa da grande bondade de Deus. Todos esses que vieram antes deles gozaram as bênçãos do Senhor, mas eles se esqueceram da fonte. Os de agora sabem, Deus foi bom para com eles, mas os que viveram em
toda essa abundância, eles reconheceram que foi tudo pela bondade do Senhor? Trazendo uma aplicação para os nossos dias, para nossas vidas, quando nós estamos em dificuldades e clamamos ao Senhor, certamente nós esperamos ansiosos pela sua resposta. E quando Ele responde positivamente, favoravelmente a nós, qual é a nossa resposta a Ele? Deveria ser gratidão, adoração, deveria ser o testemunho de que Deus foi favorável para com você, para que outros venham a conhecer o favor do Senhor. E sempre o reconhecimento de que não foi por você, foi por Ele. E o que eu tenho notado, principalmente no nosso tempo, é que a gente parte para conquistar tanta coisa, e a gente até acaba conquistando tanta coisa, mas raramente dá o crédito a quem é de direito. O que é que eu estou querendo dizer? Você acredita a sua passagem no Enem porque você estudou muitas horas e a sua escola deu condições para isso. Você acredita a sua aprovação num concurso porque você passou várias longas horas na frente de um computador assistindo videoaulas, porque você comprou materiais que eram adequados para aquele certame, e você certamente tinha uma boa base acadêmica anterior. Você acredita as suas contas estarem pagas hoje no dia 30 de março, porque você trabalhou incessantemente durante pelo menos 20 ou 24 dias úteis, para que você pudesse ganhar dinheiro e pagar as suas contas. Ou seja, você acredita sempre ao seu esforço, sempre à sua diligência, sempre à sua organização, tudo que dá certo na sua vida. E quando dá errado alguma coisa, o que é que você vai fazer? Corre para os pés de Jesus. Diz: Senhor, o que é que está acontecendo? Você nunca acredita aquilo que está errado, a sua imprudência, a sua desorganização, e às vezes até a falta de jeito de administrar as coisas que são próprias do dia a dia. O povo que recebeu tudo isso deveria realmente dizer: foi Deus. E nós devemos dizer, quando conquistamos a troca de um carro por um mais novo, conseguir financiar uma casinha, por menor que seja, mas é nossa, sair de um supermercado como aqui ao lado, com carrinho cheio, a feira colocada na mala do carro, a gente deveria acreditar tudo isso à bondade de Deus, porque é a bondade de Deus. Se não fosse pela bondade de Deus, mas dependesse apenas das nossas atitudes, do nosso reconhecimento de que Ele age na nossa vida, certamente nós não teríamos tudo o que nós temos. Mas nós somos alvos da bondade de Deus. Nós não recebemos o que merecemos, mas recebemos aquilo que Ele destina a nós, porque é gracioso, é misericordioso e é bom. Por isso que sempre que eu estou sentado conversando com alguém, essa pessoa começa a dizer: eu fiz isso, eu conquistei aquilo, eu, fica passando pela minha cabeça: onde está Deus em tudo isso? Deus está em todas essas coisas, falta apenas o reconhecimento. Para esse povo que viveu antes, para os antepassados desse povo aqui, faltou isso, o reconhecimento de que tudo aquilo foi conquistado pela bondade de Deus. Você goza das bênçãos, mas você se esquece de onde vêm essas bênçãos. É muito bom receber as bênçãos, mas melhor ainda é agradecer a quem lhe deu essas bênçãos. E eles desprezaram os solenes avisos que eles receberam de Moisés antes de entrarem em Canaã. Eu gostaria que a gente fosse lá para o texto de Deuteronômio 8, dos versículos 11 até o 20. Moisés
admoestou esse povo contra o orgulho. E olha o que ele disse: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. Vocês estão todos muito bem abastados. Vocês estão vendo toda essa terra e tudo o que ela tem é tudo de vocês. Deus lhes deu, mas tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é extremamente atual, porque quantas vezes o coração se eleva e o orgulho aparece quando a gente tem alguma coisa. Quando a gente não tem nada, a gente vem no culto de oração e pede: Senhor, me dá aquele emprego, melhora meu salário, me ajuda a ser promovido, me ajuda a conquistar isso, me ajuda a conquistar aquilo outro. Aí quando a gente tem, finalmente, a primeira coisa que a gente deixa de fazer, de vir para o culto de oração, para agradecer, para render louvores a Ele. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando, agora eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Não é paradoxal isso aí? Não é estranho? Não é completamente oposto ao que deveria ser a nossa vida? Foi Ele que me deu, e é agora dele que eu mais me distancio. Por quê? Porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo por causa dele. E eu só vou continuar tendo tudo se eu obedecer a Ele. Eu só vou continuar tendo tudo se eu honrar a Ele. Eu só vou continuar sendo alvo das suas bênçãos se eu adorar somente a Ele. Eu não posso tirar de vista que tudo que acontece na minha vida é a bondade de Deus. Interessante que a gente canta sobre a bondade de Deus. A gente vive a bondade de Deus, mas a gente agradece a bondade de Deus, a gente reconhece a bondade de Deus. É sobre isso que essa oração está apontando. Deveria haver reconhecimento. Mas qual é a atitude dos israelitas? Em vez de responderem com consagração, eles responderam com desobediência. Em vez de responderem com submissão, eles responderam com a rebelião arrogante. Em vez de conhecerem a Deus por meio dos profetas, eles mataram os profetas de Deus. O povo virou as costas para a boa lei, virou as costas para Deus, em vez de voltar-se para o bom Senhor que os escolheu para ser seu povo. Versículo 26 e 27. Ainda assim, olha como é que eles continuam essa oração. Ainda assim, depois de o Senhor dar tudo isso, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. O que mostra que o ser humano não é obediente porque ganha as coisas. Ele tem que ser obediente por decisão sua, por uma disposição de obedecer, por saber que aquilo é justo, que aquilo é o correto. Então aqui uma dica:
Não dê um presente para que seu filho lhe obedeça, porque ele não vai lhe obedecer porque recebeu um presente. Ele tem que obedecer por saber que aquilo é certo e que existe uma autoridade sobre ele que o conduz de maneira correta para que ele sofra um pouco menos na vida, chamado pai e mãe. Ele não pode obedecer por prêmios, mas obedecer porque isso é o que vai fazer ele ser reconhecido pelo Senhor como alguém que serve a Ele. Ao invés de receberem tudo do Senhor e retribuir com obediência, eles se revoltaram contra o Senhor. Eles viraram as costas para a lei, mataram os profetas, porque os profetas falavam contra o seu pecado. Então, se eu não quero ouvir sobre o meu pecado, eu mato o profeta. Deixei de ouvir, não quero mais saber. Eu não quero que essa palavra fique o tempo todo jogando no meu rosto quem eu sou. Eu posso até saber quem eu sou, mas eu não quero admitir, porque está muito bom do jeito que está. Eu tenho tudo. E em momento algum passa pela minha cabeça que eu posso perder todas essas coisas. Eles testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. Essa era a função do profeta, de chegar e dizer: vocês estão errados, vocês precisam se voltar ao Senhor. Eles acharam pouco, mataram os profetas, cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores que os salvaram das mãos que os oprimiram. O que Deus faz? Cumpre suas promessas e dá tudo o que o povo esperava. O que o povo faz? Responde com desobediência e rebelião. Mas quando esse povo cai em si e clama ao Senhor, o que Deus dá de volta? Graça, clemência, misericórdia. O Senhor ouve. E você vai escutar algumas vezes o mas, quando eles voltaram, quando eles clamaram, quando eles se converteram. E está aqui no versículo 27, no tempo da angústia. Ou seja, eles foram entregues aos seus inimigos, e aí começaram a ficar angustiados, começaram a ficar entristecidos, começou o nó apertar, o calo apertar. Aí eles disseram: Senhor, nos ajuda. Lembraram-se de Deus no tempo da angústia, porque no tempo da abundância, quem é que vai lembrar de Deus? O tempo que a gente mais ora é o tempo da angústia. E a gente olha para o Salmo 46 e diz que o Senhor é o nosso ajudador, que é um socorro bem presente no tempo da angústia. A gente olha só para esse texto, a gente ora, a gente clama, a gente se põe de joelhos, a gente perde o sono, aí diz: Deus está me levantando para orar. E aí você ora mais. E quando você pensa que já orou muito, você se angustia mais um pouco, você ora mais um pouco. Mas quando tudo está bem, tudo na calmaria, você passa dias sem orar, você passa dias sem ler, você passa dias sem reconhecer que tudo o que aconteceu durante aquele dia foi fruto da bondade de Deus. Eles foram oprimidos pelos inimigos e no tempo da angústia clamaram. Dos céus o Senhor os ouviu. Mesmo para um povo rebelde, o Senhor nunca vai fechar os seus ouvidos. Porque esse povo estava sendo rebelde neste momento, mas continuava sendo o seu povo. Nós somos rebeldes em vários momentos, mas continuamos sendo povo de Deus. Então, se nós clamamos, Ele nos ouve, Ele tem misericórdia, e Ele faz com que tudo volte à sua normalidade. Ele deu libertadores, segundo a sua grande misericórdia, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Do versículo 28 ao 30, ele vai recordar os dias dos juízes, quando o povo de Deus passou por um ciclo vicioso de pecado. A opressão do inimigo, clamou a Deus libertação. Na época dos juízes era assim:
povo pecava, era entregue na mão dos inimigos, sofria opressão, aí clamava a Deus, Deus levantava o libertador, e o povo ficava liberto, aí voltava a pecar, aí voltava a ser oprimido, aí clamava a Deus, levantava outro libertador, e assim ia, e nunca acabava. E aqui o versículo 28 diz: porém, quando se viam em descanso, ou seja, depois que estava tudo certo, que o libertador foi levantado, que eles já estavam livres dos seus opressores, tornavam a fazer o mal diante de ti. Obviamente, o que é que Deus fazia? Os abandonava nas mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Isso não quer dizer que Deus é um carrasco, que Deus esqueceu do seu povo. Não. Tudo tem um fim pedagógico na ação de Deus. Por que Ele os entregava na mão dos seus inimigos? Para que eles caíssem em si e voltassem para Deus. Para que eles aprendessem que sem Deus eles iriam passar por maus bocados. Que sem Deus eles não estariam na abundância, mas estariam sob forte opressão. Então está aqui, ó. Abandonava nas mãos dos inimigos para que dominassem sobre eles. Mas, de novo, quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Isso aqui mostra esse ciclo vicioso. Foram muitas as vezes que o povo pecou, que o povo foi entregue na mão dos inimigos, que o povo clamou, que o Senhor ouviu e os libertou. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, outra vez, tu os aturaste durante muitos anos. Eu acho fantástico, tu os aturaste. Você tem que aturar mesmo esse povo. Tem que ter paciência, tem que ter calma com esse povo, porque ele é pecador mesmo e não vai ser da primeira vez que eles vão aprender que não devem pecar. Vai ser todo um processo. Então o Senhor aturou durante muitos anos e testemunhou contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste na mão dos povos de outras terras. Interessante no versículo 28, quando diz: mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Sabe o que é que isso me lembra? Romanos 5,20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. O povo pecava e tinha um libertador dado por Deus. Quando eles estavam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Ou seja, o pecado transbordava. Mas quando eles se convertiam e clamavam ao Senhor, Ele os ouvia dos céus e transbordava muito mais a graça de Deus. Mas aí o texto de Romanos segue. A gente vai continuar pecando por conta disso? A gente vai pecar muito mais por conta disso? Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça? Claro que não. De jeito nenhum, diz Paulo. Esse povo aqui precisava entender isso. Que não é pelo muito pecar que muito se manifestará a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta independente de qualquer coisa. É um atributo dele, é quem ele é sempre gracioso. Mas é muito melhor que essa graça se manifeste sem o prejuízo do pecado. Quando ele fala no versículo 29, eles se mostraram arrogantes, não deram ouvido aos teus mandamentos, pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Isso aqui é a lei de Moisés. Está presente lá em Levítico 18:5. A aliança mosaica oferecia vida em troca de obediência. Levítico 18:5. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá.
Esse povo sabia disso? Claro. O povo sabia que se guardasse os estatutos e os juízos do Senhor, eles viveriam. Aquele que cumprisse essa lei, por ela viveria. Está aqui: pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Mas eles pagaram para ver, vivendo de outra maneira. O fracasso de Israel em merecer a vida na terra dá um testemunho da necessidade universal de um substituto, através de quem os justos requerimentos da lei sejam plenamente satisfeitos. O que esse povo aqui faz nos mostra de forma perfeita, cabal, que nenhum de nós poderia se justificar com as próprias ações. Então há uma necessidade de um substituto que satisfaça plenamente a justiça de Deus. Romanos 8, 34, 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse pecado do povo nos aponta para Cristo, a necessidade de que Cristo viesse e fizesse aquilo que nós não podíamos e não podemos fazer. O texto continua no versículo 29 ainda dizendo: em sua rebeldia voltaram as costas. Em outros textos você pode encontrar que eles, na sua arrogância, na sua rebeldia, deram de ombros, como quem diz assim: eu estou nem aí, né? É o boi que resiste ao jugo. Israel tinha menos gratidão para com Deus do que um boi manifesta para com o dono. Mesmo assim, Cristo continuou a oferecer o seu jugo de mansidão aos judeus, porque ele diz aqui: no entanto, tu os aturaste durante muitos anos. Mesmo com todo o pecado que se manifesta, mesmo com toda a corrupção do ser humano em nossos dias, a palavra que continua a ecoar é: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra continua valendo para aquele mais desgraçado pecador que anda por aí. Ele pode ainda, através da pregação do Evangelho, através do conhecimento de Deus, ir até Ele e ser aliviado, tomar esse jugo e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. As advertências de Deus por meio do Espírito e dos seus profetas não foram atendidas, e aqui ele diz no versículo 30: por muitos anos ele os aturou e testemunhou contra eles pelo teu Espírito por meio dos profetas, porém eles não quiseram ouvir. O que aconteceu? E por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Deus finalmente permitiu que seu povo fosse para o exílio. De fato, em 722 a.C., os assírios dominaram Samaria e levaram algumas pessoas do reino do norte para o cativeiro. Judá não aprendeu a lição com Israel, por isso Deus enviou Nabucodonosor para tomar Jerusalém. O rei da Babilônia queimou a cidade com fogo, destruiu o templo e levou alguns para o exílio. O pecado do povo se encontrou com o julgamento de Deus. Mas somente depois de Deus persistentemente buscar o seu povo, o aturando, chamando-o ao arrependimento e à mudança. Ou seja, sempre que há um juízo de Deus, e aí eu acho muito interessante como o texto de Neemias e o texto de Amós, eles se casam muito nessa questão,
O juízo de Deus só se manifesta depois de muitos alertas. A longanimidade é de fato interminável de Deus. Mas aí o texto de Amós dizia sempre: por 3 ou 4 transgressões de Israel não sustarei o castigo. E está aqui. Esse povo insistia em pecar, insistia em fugir daquilo que era estabelecido por Deus. Então o pecado se encontra com o juízo. Finalmente eles vão ter a consequência do seu pecado, mas não sem que antes Deus tivesse chamado ao arrependimento e à mudança por muitas vezes através dos profetas. A repreensão de Deus sempre está enraizada no seu amor e é sempre seguida pela restauração. O povo pecou, foi alertado, continuou pecando, o Senhor entregou na mão dos inimigos. Mas se esse povo se arrepende, o que é que acontece? Deus mostra amor e restaura. E isso serve para nós. Nós erramos, e nós erramos feio muitas vezes. Isso é motivo para que nós sejamos descartados e inutilizados na obra do Senhor? Não. Porque aquele que se arrepende de forma genuína, sincera, verdadeira, é tratado pelo Senhor com amor e restaurado para que continue a servir nesta mesma obra. Essa é a beleza do Evangelho. Nós temos segundas, terceiras, quartas, milésimas chances, justamente porque Deus é longânimo, amoroso, misericordioso, gracioso. Isso tudo ao mesmo tempo que Ele também se ira e fica indignado com o nosso pecado. Só que ira e indignação não fazem com que os outros atributos sejam apagados. Para aquele que peca, ira e indignação. Para o que se arrepende, amor e restauração. Isso vai levar ao reconhecimento dos erros e da graça de Deus, do versículo 31 ao 37. E a gente vai agora caminhando para essa parte final do texto, 31 e 32, quando ele diz o seguinte: mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Tem coisas que acontecem, que a nossa primeira reação, por termos uma natureza humana caída, é dizer assim: Senhor, por que o Senhor não mata logo? Eu tenho até evitado de ler algumas notícias ultimamente, para que isso não floresça dentro do meu coração. Porque ontem mesmo eu estava lendo sobre um senhor que foi encontrado morto e que o plano para matar foi pensado e executado pelo próprio filho. Vocês devem ter escutado sobre um homem que jogou de uma ponte o seu filho de 5 anos de idade e mandou o áudio para a ex-mulher falando que tinha cometido uma loucurinha. Se a gente não tiver o Espírito Santo dentro de nós para refrear o pensamento pecaminoso, a gente diz: Senhor, por que o Senhor não fulmina logo? Porque uma pessoa dessa não merece viver. Ela não conhece o teu amor, não conhece os teus mandamentos. A gente até pensa: isso é um ser humano mesmo? É revoltante. Mas isso é um ser humano sem Deus. Essa é a extensão da capacidade de mal de um ser humano sem ser refreado pelo Espírito de Deus. Ele merecia a morte. Matou? Se a gente fosse do olho por olho, dente por dente, não matou o filho, agora ele vai morrer. O filho matou o pai, então agora o filho vai morrer também. Mas é interessante que esse texto mostra para a gente que aqueles que fizeram grandes blasfêmias, que se revoltaram diante do Senhor, mesmo Ele tendo dado tudo, o Senhor não acabou com eles,
nem os abandonou, porque é Deus clemente e misericordioso. Isso aqui é um tapa na cara da gente, assim, para dizer, olha, quando você escutar alguma coisa bem absurda acontecer no mundo, você tem que lembrar o seguinte: você é capaz de fazer a mesma coisa enquanto ser humano. Sabe por que você não faz? Porque eu estou te refreando, porque eu estou te dominando, porque eu controlo sua vida, eu sou o Senhor da sua vida. Mas se você não estivesse debaixo do meu domínio, você fazia coisa pior. E saiba de uma coisa: essa pessoa ainda assim, no pior que ela pode mostrar da sua miserabilidade, ainda assim pode ser alvo da minha clemência e da minha misericórdia, como esse povo aqui foi. Por isso que eu respiro fundo, penso 1000 vezes e eu digo: Senhor, tem misericórdia. Porque só o Senhor para ter misericórdia. Porque nós não temos. Nós não temos. Aqui, nesse ponto da oração, a celebração da fidelidade de Deus na história dá vazão a uma petição pela ação divina semelhante no presente. Eles estão lembrando do que o Senhor fez lá, e agora estão pedindo que o Senhor faça com eles. Ele diz agora, versículo 32, agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Ele diz: nós pecamos como nossos pais também pecaram, mas o Senhor foi clemente e misericordioso com eles. Então hoje nós pedimos que o Senhor também não menospreze o sofrimento que nós temos enfrentado e seja clemente e misericordioso conosco. É uma petição para que Deus faça outra vez o que fez no passado. Ele vê a aflição do seu povo e venha ao seu socorro. Quando ele fala dos reis da Assíria, esses são os reis neo-assírios, cuja presença foi sentida na Síria e na Palestina desde 850 a.C. e culminaram com o ataque de Tiglat-Pileser III contra Israel. 2 Reis 15:19. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Isso levou à ruína do reino do norte. A seguir vieram os reis neobabilônios do final do 7º século, e então os reis persas em meados do 6º século. Foram sendo entregues nas mãos dos seus inimigos, foram sendo derrotados. E aí eles disseram: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fez antes, faça conosco, porque a aflição nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde aquela época até agora. Olha o quanto a gente vem sofrendo. Então não despreze a nossa oração, olha para nós com teu favor. No versículo 33 ele diz: tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. O Senhor é fiel mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. E está aqui. Eles reconhecem que o Senhor foi justo na execução de todas essas maldições pactuais ao longo da história de Israel, porque isso tudo estava com perfeita harmonia com o princípio da justiça divina, que era o fundamento da aliança de Moisés. Eles sabiam, o texto de Deuteronômio 28, se você obedecer, você tem isso aqui. Mas caso você desobedeça, você tem tudo isso aqui. Eles sabem que tudo o que aconteceu
Senhor agiu com fidelidade, inclusive mandando as dificuldades. Porque se o Senhor não tivesse mandado nenhuma dificuldade para que eles caíssem em si e voltassem para Ele, então é porque o Senhor os entregou às suas paixões e não estava nem preocupado. Aquilo não é meu povo. Se somos filhos, somos disciplinados. Se não somos disciplinados, é porque não somos filhos. Porque o texto de Hebreus diz que o Senhor corrige ao filho que ama. Ele açoita a todo aquele que recebe. Então nós devemos estar felizes quando somos por Ele disciplinados, porque é sinal que Ele quer que nós acertemos para a glória dEle. E a glória dEle deve promover a nossa alegria. Então eles sabem, tudo que aconteceu, o Senhor está correto. O Senhor estava coberto de razão de fazer tudo aquilo. Porque o Senhor foi fiel quando nenhum dos outros foi. Quando todos estavam procedendo mal. E aí o povo de Deus vai ser descrito agora nos versículos 34 e 35 como um povo perverso, desobediente, rebelde, sem vontade de servir e aprender. Veja o versículo 34. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram e nem se converteram de suas obras mais. É aquele que sabe que está fazendo errado e quer continuar errando. Os líderes são tidos como especialmente responsáveis. É por isso que a oração é o tempo todo falando, os nossos reis, lá de cima a corrupção começava. Os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei. Ninguém guardou a lei. Do mais alto escalão até o menor, todos estavam desfrutando de uma abundância onde eles não percebiam a necessidade de ter Deus na sua vida. Não guardaram a lei, não deram ouvidos aos testemunhos e mandamentos que o Senhor lhes deu, por terem abundância de bens e terras espaçosas e férteis, eles não tiveram a disposição de servir a Deus. Deus que deu tudo isso a eles, e eles nem se arrependeram de suas obras mais. Essa é a dificuldade de quem quer viver o céu na terra. Porque não tem um porvir, não tem um... O que é que vai acontecer depois daqui? Não, a pessoa quer saber do hoje, do agora. O aqui e o agora tem que ser maravilhoso. E a eternidade? É bem melhor viver num casebre hoje e ter um lugarzinho no céu do que você morar num palácio, numa mansão hoje e passar o resto da eternidade no inferno, nadando de braçada no lago de fogo e enxofre. Aqui a gente não foi chamado para viver o melhor dos mundos, não. A gente tem muita coisa e que a gente deveria agradecer por tudo que tem. Se a gente tiver com o que comer e a gente tem, e o que vestir, a gente deveria estar contente. A gente não foi chamado para viver como reis e rainhas nas nossas mansões terrenas. A gente foi chamado para viver como servo do Senhor e soldados do seu exército aqui, da sua igreja militante, para que quando nos tornarmos sua igreja triunfante, aí sim nós habitarmos as mansões celestiais. Mas você não foi chamado para ter casas grandes, um monte de carros, conta bancária. Isso não tem o mínimo valor se a sua alma perecer pela eternidade. Sabe o que aconteceu com esse povo? Que recebeu tudo, desobedeceu, não deu ouvidos. A terra que eles deveriam estar desfrutando de tudo, hoje eles eram escravos. Versículo 36 e 37. Eis que hoje somos escravos. E até na terra que deste aos nossos pais para comerem o fruto
e o seu bem, eis que somos escravos nela. Está aí a consequência. Mas ainda ele vai dizer: seus abundantes produtos não são para nós, são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Você entrou na terra e estava usufruindo dela, e agora você perde tudo que a terra dá para aqueles que estão lhe oprimindo, para os seus inimigos. Você agora planta para que outros comam, você trabalha para que outros enriqueçam, e você pisa naquela terra sabendo: isso aqui era para mim, isso aqui foi promessa de Deus para mim, e agora eu estou fazendo tudo para os outros, e eu ainda sou escravo nessa terra. Desobediência. Essa é a força do argumento. Na terra prometida, que outrora tinha sido prometida aos seus pais, entregue aos seus pais, nós passamos a ser servos do Império Persa, ao qual pertence o fruto da terra com que nos prometeste abençoar. O povo de Deus compreendeu que se tornara escravo de outras nações devido à sua rebeldia e desobediência. Ele sabia que o exílio era o veículo pelo qual colher o fruto da desobediência e da rebelião. E qual é a palavra final dele sobre isso? Nós estamos em grande angústia. Lá atrás ele fala que no tempo da angústia, os pais clamaram, Deus os ouviu e os libertou. Mas agora eles estão dizendo que estão em grande angústia. Grande angústia. É uma confissão que é semelhante ao Salmo 106, no seu plano, nos seus pormenores, mas não tem o grau de sublimidade do louvor a Deus. Mas aqui ele chega a confessar que Deus é justo e o povo é rebelde, e a suplicar humildemente por libertação. Está implícito nessa afirmação: estamos em grande angústia, um pedido de socorro. O povo agora pede socorro a Deus, reconhecendo os seus erros versus a fidelidade de Deus. Quando você coloca frente a frente as duas coisas, você diz: Deus continuou sendo fiel, e o que eu fiz? Rebeldia, desobediência. Hoje eu sou escravo e eu estou em grande angústia. Senhor, me socorre. A conclusão é: por causa de tudo isso, o povo compreendeu que devia se voltar definitivamente a Deus, fazendo uma aliança com Ele. E essa aliança eles vão encarar com seriedade e fidelidade. Essa aliança vai ser por escrito e vai ser selada por toda a liderança, príncipes, levitas e sacerdotes. Isso aqui vai estar no versículo 38 e começa uma nova parte, junto com o capítulo 10, onde o povo promete guardar a lei. Mas como o povo prometeu guardar a lei? Depois de ser apertado, de estar em grande angústia. O povo não prometeu guardar a lei porque sabia que a lei era o mais certo, mas porque percebeu que depois de tanta coisa que tinha acontecido, e o Senhor foi clemente e misericordioso, e tanta coisa que estava acontecendo ali no presente, só poderiam recorrer a Deus e se voltar para Ele, para que eles não fossem finalmente destruídos por conta dos seus pecados. Mas é importante perceber que mesmo quando nós agimos de forma rebelde, nós somos justamente atingidos pela indignação de Deus, que nos permite sim viver algumas derrotas. Há ainda espaço para confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos das nossas obras más, sabendo que aquele que propôs a aliança inicialmente continua fiel às suas promessas e nos recebe com compaixão, com misericórdia, com amor, porque nós somos o seu povo, comprado por preço de sangue, criado e resgatado para o louvor da sua glória. Pecamos? Sim. Podemos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa
certamente alcançará misericórdia. Que o Senhor, clemente e misericordioso, continue a guardar as nossas vidas.